Porque quem gosta de fogo, amado, tem que ler, está lá escrito em Jeremias 23, 29, quando o Senhor diz que não é a minha palavra fogo mais poderoso, e como martelo que esmiuça a penha. Então, muitas das vezes, nesses momentos da igreja, nos últimos momentos da igreja na face dessa terra, as pessoas têm confundido o que é o fogo do Espírito Santo. Você é queimado pelo Espírito Santo quando o Senhor fala ao teu coração, usando a sua palavra, e essa pedra e esse fogo, que ele diz que é a palavra dele, vem destruir o teu eu, o teu pecado, e tu vem ter realmente um verdadeiro encontro com Cristo. Então não há fogo do Espírito Santo se não tiver palavra. Glória a Deus! Amados, aqui em 1 Samuel nos narra a história de dois jovens. A palavra diz que esses jovens, eles não tinham reverência nenhuma a casa de Deus. E a gente vê muito isso nos dias atuais dentro da igreja. Pessoas que não têm reverência com as coisas de Deus. Aqui a palavra diz que eles eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Como podia filhos de Belial serem sacerdotes do Deus vivo? E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Porque existem muitos filhos de Belial travestido de sacerdote de Cristo. E qual é o teu papel nesse momento? Amado, o Senhor nos constituiu como verdadeiros atalaias. Mas parece que nos últimos dias da igreja, os atalaias eles têm se calado, não tem mais tocado a trombeta. Glória a Deus! Porque assim como ele foi omisso, amado, ao pecado, e fez vista grossa no pecado dos filhos, a gente tem observado o nosso comportamento da igreja nos dias atuais. Porque nós não temos mais nos importado em fazer discípulos, mas nós queremos uma igreja cheia de membros. Não queremos mais formar discípulos. E é interessante, amado, que esse pai que fez vista grossa ao erro, ao pecado dos seus filhos, à porta da congregação, e dentro da congregação também eles faziam coisas abomináveis ao Senhor, esse mesmo Eli que foi omisso aos seus filhos. É muito interessante que quando Ana entra no templo e começa a orar, e ele estava embriagada acima do Espírito Santo, porque ela falava e balbuciava, esse mesmo Eli que foi omisso, que não quis enxergar o pecado dos filhos, ele enxergou um pecado que ele achava que Ana estava cometendo. Ele teve visão para enxergar o pecado alheio, mas ele fez vista grossa do que estava acontecendo dentro da casa dele e dentro da casa do Senhor, debaixo das costas dele. E muitas vezes nós temos nos comportado como esse sacerdote. Temos feito vista grossa aos pecados, porque nós acreditamos uma ideia maligna de filho de pastor, pastorzinho isso não é verdade. Porque esse pensamento diabólico que tinha na cabeça daqueles dois jovens irresponsáveis e que não tinham reverência nenhuma na casa de Deus. Glória a Deus! E a palavra diz, amado, que ele foi avisado. Aqui no capítulo 27, a palavra diz que veio o homem de Deus a Eli, ele disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer e queimar o incenso com a escola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais os pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles me engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Amado Senhor, tinha uma promessa maravilhosa na vida daquele sacerdote. Uma promessa que alcançaria gerações futuras. Mas diante da omissão desse sacerdote, porque o Senhor está cobrando aqui uma postura dele, é do sacerdote. E a Bíblia nos fala que ele não cometeu nenhum outro pecado a não ser a omissão. E muitas vezes nós com essa ideia de que a salvação é individual, sim, amado. É individual, mas lá
Em Ezequiel, quando o Senhor nos fala do verdadeiro atalaia, ele diz que nós temos uma responsabilidade. E quando você se cala e o ímpio morre, o Senhor cobra o sangue dele da minha e da sua mão. Então, que essa frase não venha me servir de consolo. A salvação é individual, mas você, enquanto verdadeiro atalaia, você tem responsabilidade com as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. E a palavra nos conta na narrativa da história que aquele pai ele foi morto. Não porque ele cometeu o pecado, mas porque os filhos cometeram o pecado e ele se calou, e ele foi conivente. Porque quando o Senhor chamou o homem, a Bíblia não nos revela quem é esse homem, mas era o homem de Deus e profetizou na vida daquele homem. Amados, a palavra diz que ele até foi com seus filhos, chamou a atenção, mas o pecado estava de todo consumido aqueles rapazes, eles nem deram ouvidos e continuaram a pecar na presença, na casa do Senhor. Quando na verdade a atitude daquele sacerdote, daquele pai, era tirar aqueles dois filhos de Belial do sacerdócio. Eles não poderiam trabalhar na obra do Senhor de qualquer maneira. Isso tem acontecido dentro da igreja. Por isso que o Espírito Santo já não faz a sua obra. Porque a igreja nos últimos dias está suja, está corrompida pelo pecado. Porque eu e você, na qualidade de ele, temos nos calado, temos sido omissos. Nós já não denunciamos o pecado. Comer esse irmão vai embora. Mas a palavra nos diz que aquele que Jesus verdadeiramente libertar, ele será liberto. Então, amados, não tenha medo de denunciar o pecado. Porque se ele fez uma obra na vida. Aleluia, Não se preocupe, amado. Não se preocupe mais se a palavra da causa comichão no ouvido dele, amiga, ele ainda não foi liberto. Ele não será liberto enquanto você não pregar a verdade para ele. Amado, nesses últimos tempos o Senhor tem nos advertido muito. Fala-se muito em avivamento dentro da igreja do Senhor. Mas nunca haverá avivamento de fato se não tiver a transformação pela palavra. Se a palavra não for verdadeiramente fogo que vai queimar o pecado. O que o Senhor espera de mim e de você, amado, não sejamos horríveis. Porque é uma sentença cruel para aquele cristão que ele se coloca como homem diante dessas coisas abomináveis que acontecem dentro da casa do Senhor. O que a gente observa são muitos fazendo a obra de qualquer maneira. Verdade. Não vou falar porque é meu filho, porque é filho do pastor, porque é filho da irmã, vai ficar chateado. E ele senta, canta no grupo, está com a vida toda errada, a vida cheia de pecado, e ele canta, ele louva, achando que o louvor passou do teto e não passou. Porque a palavra diz que, aliás, não é a palavra do dia, se eu for falar que é a palavra heresia, mas a gente tem um ditado que é muito certo, que você não tira uma maçã podre, dizendo no seja, ela vai apodrecer todo o resto. E nós, enquanto líderes, como sacerdotes, temos que observar. Temos que observar. Porque o pastor é verdadeiro. O pastor verdadeiro, amado, quando ele vê aquela ovelha cheia de carrapato, cheia de espinhos, ele tem que isolar. Então, tirar seus carrapatos, tirar seus espinhos. Porque se ele colocar ela dessa maneira contaminada no meio das outras ovelhas, ele vai acabar contaminando todas elas. aleluia, A mentira, os carrapatos da adultério. Então, Senhor. Então, amado. Eu sei que muitas das vezes nós saímos da nossa casa esperando uma palavra de bênção, de vitória, mas a palavra de Deus, ela nos adverte que obediência gera bênção e desobediência gera maldição. Então, amados, eu não posso aqui profetizar bênção na sua vida, dizer que Deus vai te abençoar, te abrir as portas, porque eu não sei, amado, se a promessa ela existe, mas também existia uma promessa na vida desses sacerdotes. De que o Senhor seria com a família dele, com as suas gerações, mas essa promessa ela foi revogada, porque ele pecou, Jesus. Ele pecou por ser omisso. aleluia, Então eu não posso aqui falar de um evangelho responsável e dizer que o Senhor vai te abençoar, que tudo vai ser lindo, que tudo vai ser maravilhoso, se você está conveniente diante da presença do Senhor. E pior ainda se você estiver como Ofni e Finéias, fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira relaxada. Amado,
A palavra nos diz que aquele que põe a mão no arado olha para trás, não é digno de E eu sei que tem pessoas aqui, amados, que foram consagradas, que são sacerdotes do Senhor, e não têm feito a obra como Deus quer. E está esperando que o Senhor faça um grande milagre na sua vida. Glória a Deus! O seu casamento. Que o Senhor venha e abrir aquela porta de Aleluia, Deus! Oh, glória a Jesus! Com ele, Senhor, eu penitené. Eita, Deus! Fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, relaxadamente, sendo conivente com o pecado. Aleluia! Amados, a bênção não vai entrar na tua casa. É verdade! A bênção vai ser revogada, como foi revogada na vida daquele moço, daquele sacerdote. E semana passada, desde semana passada, essa palavra queima no meu coração. E o pregador que foi nos trazer a palavra de domingo falou a respeito disso. A respeito de Mateus, quando o Senhor chama Mateus, ele está sentado ali na porta da cidade, esperando que os pescadores venham para ele entregar os impostos. E Jesus passa por aquele homem e o chama. E Jesus diz, segue-me, e ele segue. E no decorrer que naquele mesmo dia o Senhor vai lá na casa de Mateus estar em um banquete. E existem muitos fariseus e alguns saduceus ali dentro e criticam Jesus. Criticam a ele. Por que ele está sentado no meio dos pecadores? Amados, o Senhor me levou lá em Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do vício, né? A roda dos pecadores. E Jesus, será que ele errou ao sentar ali? Será que Jesus está errado ao sentar aqui com os pecadores? Ou será que por toda a vida nós temos um conceito errado de quem são os escarnecedores? Porque eu sei que Jesus é perfeito. E essa semana eu cheguei à conclusão, amado, que muitas das vezes eu fui escarnecedor. Que muitas das vezes os escarnecedores, eles estão dentro da casa do Senhor. Porque às vezes quem está lá fora na mesa do bar, ele tem mais reverência a Deus do que aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Eu te falo isso, amado, porque eu já tive algumas experiências. Nós temos um amigo, Josué, ele já chegou a tentar congregar, tentou congregar conosco ali no Braga 7. É muito difícil a vida daquele jovem, mas toda vez que nós nos encontramos bêbados no meio da rua, ele diz assim para o Cléber, olha Cléber, um dia eu quero ser igual a você. Um dia eu chego lá. Sabe que ele está reverenciando, reconhecendo que ele é o homem de Deus. Ele é o homem de Deus. E semana passada nós almoçamos ali na casa do irmão Marcelo, a irmã Sheila está morando aqui há pouco tempo, e nós temos uns vizinhos lá que estão uma vez. E ela me relatou que ela estava muito preocupada, eles entraram no quintal dela. Eu disse, amada, eles respeitam as coisas dos homens e as mulheres de Deus. Eles respeitam. E nós encontramos com Deus no meio do caminho e disse assim, olha, irmã, eu queria tanto ir. Mas a sua casa estava toda fechada. Ela disse, não, mas se você quiser, eu vou lá e pego agora. Ele disse, irmã, um dia eu vou na casa do Senhor porque minha esposa é evangélica. Você observa, amado, que ele teve um zelo, ele teve um cuidado de não usar palavras torpes. Ele sabe que a vida dela é servir a Deus. E qual foi o assunto que ele citou? Coisas de Deus. Ele disse, um dia eu quero ir na sua casa. Me diz esse homem escarnecedor. Não é amado, porque ele não conhece a palavra, mas ele sabe reconhecer o homem e a mulher de Deus. E muitas das vezes, amado, nós não reconhecemos que o meu irmão, o meu pastor, é um homem e uma mulher de Deus. Então, quem é escarnecedor, amado? Eu que está lá fora na mesa do bar, ou eu, que não tenho reverência nenhuma com as coisas de Deus, porque quando o Senhor joga o óleo da unção na cabeça do homem e da mulher de Deus, amado, a palavra diz que aqueles que te perseguem vão perseguir a mim. Então o Senhor está tomando para si, quando você diz, ele é meu, tu és minha, ninguém pode te tocar. Muitas das vezes nós tocamos no homem, na mulher de Deus, com a nossa línguas, com comentários. Então quem é escarnecedor, amado? Eu ou aquele que está lá fora, como aquela mulher? Pastor me recorda que quando o profeta passava, ela veio ali,
Sunamita, ei, aquele homem é o homem de Deus. Então agora tem pessoas que não reconhecem como homem e mulher de Deus e tem referência. Mas muitas vezes nós temos observado dentro da igreja vários opiniões que não têm referência nenhuma para as coisas. Aleluia, meu Deus! Jesus amado. No caso dele falando, e haverá uma grande sentença para mim e para vocês se nós nos calarmos. Porque a palavra diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E o Senhor nos constituiu como verdadeiros atalaias, aqueles que denunciam o pecado. Nós estamos aqui para isso, amados. Porque o Senhor nos chamou para ser sal e luz. Mas o Senhor nos diz em Mateus que se caso o sal perdeu o sabor para nada mais serve, não ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Onde, irmão, estou passando por uma luta, estou sendo pisado, humilhado. Será que você não deixou de ser sal? Glória a Deus! Será que em algum momento da sua vida tu não deixou de ser sal? Será que em algum momento da sua vida tu deixou de ser luz? A luz de Jesus parou de brilhar na sua vida? Jesus amado. Será que não é isso, amado? Aleluia, Deus. Será que não é isso? Porque essa semana chega me dizer, Tatiana, tu muitas das vezes foste escarnecedora. Tu escarneceu das minhas coisas, dos homens e das mulheres de Deus. Porque às vezes você acha que a grama do vizinho é mais verde que a tua. E às vezes tu acha que a outra igreja lá é melhor do que a tua. Não é, amado. Não é. Então muitas das vezes eu fui escarnecedora. Então eu cheguei à conclusão que todo o meu conceito de anos de quem eram os escarnecedores estavam errados. Porque aqui em 1 Samuel, o Senhor me mostrou que tem escarnecedores dentro da casa do Senhor. E a palavra nos diz que as pessoas chegavam com ele e diziam, olha, teus filhos têm feito coisas que não agradam a Deus, têm metido o gato na oferta. Se ficaram com as mulheres na porta da congregação, eles eram casados, cometiam adultério. E o pai com certeza ia chamar a atenção e eles, não, é mentira, coisa que o povo está falando aí, estão falando mal dos meus filhos, são homens de Deus, não eram. A palavra diz que muitos chegaram e falaram com ele, com certeza não acreditou. Não acreditou. Mas ele teve os olhos bem grandes para julgar mal a Ana. Dizendo que a mulher estava bêbada e não estava. E cadê a visão dele para ver o que falou para dentro da casa dele? Quantas vezes nós temos agido assim? Temos os olhos, os ouvidos e os lábios bem aguçados para reparar o que está acontecendo na casa do irmão, no meio da rua. Mas a gente olha para os olhos, os ouvidos tapados, a boca tapada. Para não escutar e para não falar o que está acontecendo dentro dos nossos lares. Glória a Deus, Jesus! Meu Senhor! Porque a primeira igreja é o nosso lar. E essa palavra é para mim também, eu tenho 2 filhos. É para mim. Primeiramente para mim. Mas o Senhor tem falado duramente no meu coração essa semana. Duramente porque o Senhor está muito triste com essa igreja. Porque essa igreja está toda corrompida. E não foi para isso que o Senhor nos constituiu sacerdócio real. Glória! Não, amado. Nós vamos nos conformar. Vamos denunciar o pecado. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não quer uma igreja cheia de membros, Ele quer uma igreja cheia de discípulos. Senão a igreja vai morrer. Se a nossa juventude não se converter verdadeiramente a Cristo, a igreja de Deus vai morrer, porque são eles o futuro da nossa igreja. Mas que não sejam como Ofni e Finéias, que sejam como Samuel. Porque muitas das vezes nós achamos, mas eles vivem em ambientes promíscuos, na escola. E deixa eu te falar uma coisa, Samuel também viveu dentro de um lar degenerado. Porque ele jovem que não é um exemplo para ninguém, mas ele não se corrompeu. E ele era pequenininho, porque a palavra diz que a mãe só desmamou e ele entregou na mão do sacerdote. E ele cresceu com aqueles 2 rapazes que não era exemplo para ninguém. Adúlteros. Ladrões, porque eles roubavam a oferta. Ladrões. E Samuel não se corrompeu com ele. E
Senhor levanta um que tem coragem de falar. E outra que ainda levanta uma criancinha, um adolescente, alguém que ninguém dá nada para ele. E muitas das vezes temos o óleo derramado na nossa cabeça. E o Senhor tem que levantar o irmãozinho novo convertido para denunciar o pecado. Glória a Deus, E aleluia. a palavra diz, amado, lá em Mateus, que qualquer um que fizer tropeçar um desses meus pequenininhos, melhor que fora que colocasse uma pedra no pescoço e se jogasse no abismo. E muitas das vezes, esses comportamentos errôneos dentro da casa do Senhor fazem que os pequeninos, os novos convertidos, eles tropecem por causa de um mau testemunho. E é um pecado bem grande diante da presença do Senhor, porque ele diz que é melhor que nem tivesse nascido. Se for para nós sermos sacerdotes irresponsáveis, como Ofini e Finéias, e omissos quanto Eli, o Senhor diz que é melhor que nós nem tivéssemos nascido. E o ministério daqueles jovens morreu. E quando o ministério morre, amado, para te morrer, não falta nada não. Quando o espiritual morre, para a carne morrer, não falta muita coisa. Aleluia, Jesus. Então, amado, nós não venhamos deixar o nosso ministério morrer. Que nós venhamos ser pequenininhos, mas verdadeiros atalaias, como está morrendo. Vamos nos pôr de pé, amado. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus, meu Pai, Senhor amado, Deus da glória. Aqui estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, Senhor amado. Ah, Senhor, que palavra dura, Senhor, Tu trouxeste aos nossos corações aqui esta noite, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que Tu só corrige a quem Tu amas, Senhor amado. E assim, Papai, que o mundo deste um tempo, Pai, para aqueles sacerdotes se consertarem diante da Tua presença, Senhor. Se em algum momento das nossas vidas, Pai, nós fomos omissos, Pai. Ou se em algum momento das nossas vidas, Pai, nós nos comportamos de qualquer maneira dentro da Tua casa, sem reverência nenhuma à Tua palavra, às Tuas coisas, Senhor amado. Senhor, que Tu venha nos perdoar esta noite, Senhor. Oh, Jesus querido, que Tu venha nos dar coragem, Senhor. Coragem, abre os nossos olhos espirituais e os nossos olhos carnais também, Senhor. Porque às vezes o pecado está debaixo do nosso nariz e nós fazemos vista grossa, Pai. Não queremos ouvir, o Teu Filho grita nos nossos ouvidos. E muitas das vezes, Senhor, nós nos fazemos de rogado. Senhor, que Tu venhas abrir nossos olhos não só espirituais, mas os nossos olhos carnais também, Senhor. Para que nós possamos ter não só visão de água, porque não pode ter visão de água aquele que não enxerga nem sequer o palmo do Teu nariz, Senhor. E nesse momento, Senhor, que Tu venhas abrir, ajuda, Senhor, todos os nossos sentidos, Pai. Porque o Teu Espírito Santo, Pai, Ele não vai deixar a Tua igreja enganada, Senhor. Que nós possamos olhar para dentro dos nossos lares, Pai, para dentro das nossas vidas, que nós venhamos conduzir o Teu ministério que Tu nos entregou pela Tua infinita misericórdia, mas que nós possamos honrar, Senhor, honrar esse óleo que foi derramado sobre a nossa cabeça. Aleluia, meu Deus. Oh, glória a Deus. Que nós venhamos ter convivência com o pecado e que nós não possamos olhar para trás, Senhor, porque muitas das vezes nós esquecemos que a armadura se intensa para aqueles que olham para trás. Eles não são dignos de entrar no reino dos céus. E muitas das vezes, Senhor amado, colocamos em risco até a nossa salvação. Quando nós negligenciamos aquilo que Tu colocaste nas nossas mãos, Pai. E nessa noite, Senhor, que Tu venha nos levantar como verdadeiros atalaias, Pai. Que possamos tocar a trombeta, Jesus. Para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ser sal e luz na face dessa terra, Jesus. E principalmente para os nossos, Senhor. Porque a palavra diz que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, Pai. E a tua palavra diz, Senhor, ensina o Teu filho no caminho que deve andar. E quando ele for grande, ele não se desviará dele.
sabedoria para educar nossos filhos diante das tuas diretrizes, Senhor. Para sermos verdadeiros sacerdotes, Pai. Ah, Jesus, essa noite faz isso, Senhor, conosco. Comigo, primeiramente, Senhor, eu falo contigo. Ah, Jesus, derrama, Senhor, da tua unção do teu Espírito Santo na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém.